Bem-vindos à nossa aula de número 121, item 2 do capítulo. Já estamos no capítulo 16. Que incrível, não é? Estamos falando dos preços. Os preços e o mercado que veio antes, e o capítulo 17, a troca indireta, a moeda, que vem na sequência, são, são conjuntos de informações muito importantes para o nosso título de verdadeiros economistas. O item 2 trata do assunto valoração e avaliação, essa, esse binômio. E como sempre fazemos, a gente compartilha a partir do PDF. Os preços se constituem, em última instância, por julgamentos de valor dos consumidores. São o resultado da valoração do ato de preferir A B. São um fenômeno social na medida em que são consequência da interação das valorizações de todos os indivíduos que participam do funcionamento do mercado. Cada indivíduo, ao comprar ou não comprar, e ao vender ou não vender, dá sua contribuição para a formação dos preços no mercado. Mas, quanto mais amplo o mercado, menor o peso de cada contribuição individual. Por isso, a estrutura dos preços de mercado parece, ao indivíduo, um dado ao qual ele deve ajustar sua própria conduta. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Quanto mais gente participando, menor a influência, certo? Menor o peso da contribuição individual no mercado como um todo. E por isso, a estrutura dos preços de mercado parece, para nós indivíduos, um dado ao qual eu é que devo ajustar minha conduta a ele, como se eu não interferisse nele. As valorações que resultam na determinação dos preços são diferentes. Cada parte atribui um valor maior ao bem que recebe do que ao bem que abandona. Então, as valorações que resultam na determinação dos preços são diferentes. Cada parte atribui um valor maior ao bem que recebe do que ao bem que abandona. Naquele exemplo da aula passada, melancia R$ 10. Quando eu dou R$ 10 para o dono da quitanda e levo a melancia, ele dá mais valor nos R$ 10 do que na melancia que me entrega. Eu dou mais valor na melancia que recebo do que nos R$ 10 que entrego. A relação de troca, preço, a relação de troca. Se tiver isso aqui, vamos ficar grifando, né? A relação de troca. O preço não decorre de uma igualdade nas valorações feitas pelas partes, mas, ao contrário, é fruto de uma discrepância entre essas valorações. É porque você acha que o R$ 10 vale menos que a melancia que você faz, que você aceita fazer essa troca, assim como que pro vendedor os R$ 10 vale mais do que a melancia que ele está te entregando. É por isso que ele aceita fazer a troca. É necessário distinguir claramente avaliação de valoração. Uma avaliação não depende de forma alguma da valoração subjetiva de quem avalia. Quem avalia não pretende estabelecer o valor de uso subjetivo do bem em questão.
mas antecipar o preço que o mercado lhe atribuirá. Valoração é um julgamento de valor que exprime uma preferência. A avaliação é uma antecipação de um fato esperado. Visa a estabelecer que preços sejam pagos no mercado por certa mercadoria ou que quantidade de dinheiro será necessária para comprar uma determinada mercadoria. Não obstante, valoração e avaliação estão estreitamente ligadas. Nas suas valorações, um agricultor autárquico limita-se a comprar diretamente a importância que atribui aos diferentes meios de diminuir o seu desconforto. As valorações de um homem que compra e vende no mercado não podem deixar de considerar os preços do mercado. Ou seja, essas valorações dependem da avaliação. Para saber o significado de um preço, é preciso conhecer o poder de compra da quantidade de dinheiro correspondente. É necessário, de uma maneira geral, estar familiarizado com os preços daqueles bens que se pretende adquirir e, com base nesse conhecimento, avaliar quais serão os seus preços futuros. Quando um indivíduo fala do custo incorrido na compra de algum bem ou do custo a ser incorrido na compra de bens que pretende adquirir, exprime esses custos em termos de moeda, mas esta quantidade de moeda representa, a seu juízo, o grau de satisfação que poderia obter se utilizasse para adquirir outros bens. A valoração usa a avaliação feita com base na estrutura de preços do mercado. A valoração usa a avaliação feita com base na estrutura de preços do mercado, mas o seu objetivo final é sempre comparar modos alternativos para diminuir o desconforto. Ou seja, o que Mises está colocando aqui é que as duas coisas estão intimamente ligadas. Mesmo você, ao fazer a valoração na hora da compra, você tem uma comparação de forma ordenativa de valores com uma avaliação feita em todas as coisas do mercado, com os preços que você previamente conhece. E a mesma coisa usa o avaliador, o empresário, que vai fazer a sua avaliação, que vai escolher, conhecer o poder de compra do dinheiro e familiarizado com o preço daqueles bens que ele pretende adquirir, avaliar quais serão os preços futuros para assim fazer a compra. Mas ainda assim, é uma análise também subjetiva de valor. Em última análise, concluindo Mises do que eu acabei de falar, em última análise, são sempre os julgamentos subjetivos de valor feito pelos indivíduos que determinam a formação dos preços. A Cataláxia, ao conceber o processo de formação dos preços, retorna à categoria fundamental da ação, preferir A a B, tendo em vista os erros em que frequentemente se incorre. Convém enfatizar que a Cataláxia lida com preços reais, isto é, com preços que efetivamente são pagos em transações específicas e não com preços imaginários.
O conceito de preço final é uma mera ferramenta mental para abordar um problema especial. Qual o problema especial? O problema do surgimento do lucro e perda empresarial, que vimos lá no item 9 do capítulo 15, o mercado. Item 9 que se chama lucro e perda empresarial numa economia crescente. Depois ele explica no mesmo capítulo o inverso, né? Mutatis mutandi, o que acontece numa economia decrescente, né? De tal forma que explica, e nós vimos no item anterior a explicação óbvia de que o lucro e perda empresarial tende a desaparecer se não fossem novas variáveis que são colocadas a cada momento no mercado. Se não fosse elas, lucro e perda empresarial tenderia a zero no momento contínuo. Então, lucro e perda empresarial são, por definição, transitórias. Tudo o que nós vimos nas aulas passadas. Por isso que é muito importante ver e rever esses capítulos. Ah, o conceito, né, de preço final, vou reler aqui, é uma mera ferramenta mental para abordar um problema especial. Qual que é o problema? O surgimento do lucro e perda empresarial. O conceito de preço justo ou legítimo é desprovido de qualquer significado científico. É um disfarce para certos desejos, uma tentativa de fugir da realidade. Quando a gente vê bastiões da moral, da ética, os bonzinhos falando em preço justo, preço legítimo, veja em que momento for, é, na verdade, um disfarce, né? Para se fugir da realidade, de uma realidade de escassez extrema, numa pandemia ou numa inundação. Os preços de mercado são inteiramente determinados pelos julgamentos de valor, tais como os homens os revelam ao agir. Então, os preços de mercado são inteiramente determinados pelos julgamentos de valor, tais como homens revelam ao agir. Só revelamos os nossos valores ao agir. Quando alguém diz que os preços tendem para um ponto no qual a demanda total é igual à oferta total, quando alguém diz que os preços tendem para um ponto no qual a demanda total é igual à oferta total, está recorrendo a outra maneira de expressar a mesma concatenação de fenômenos. A oferta e a demanda são o resultado da conduta de compradores e vendedores. Se a oferta aumenta, mantidas inalteradas as demais circunstâncias, muitas vezes falaremos apenas ceteris paribus. Se a oferta aumenta, ceteris paribus, os preços devem diminuir. Pelo preço anterior, antes de ter aumentado a oferta, todos os que estivessem dispostos a pagá-lo poderiam comprar a quantidade que quisessem. Pelo preço anterior, antes de ter aumentado a oferta, todos que estivessem dispostos a pagar aquele preço poderiam comprar a quantidade que quisessem. Quando a oferta aumenta, é preciso que os antigos compradores adquiram quantidades maiores ou que novos compradores se interessem em comprar. Isto só pode ser obtido a um preço menor. Então, pelo preço anterior, antes de ter aumentado a oferta, todos que estivessem dispostos a pagar aquele preço e comprar a quantidade que quisessem estavam satisfeitos. Ao subir a oferta, o que acontece? Isso é uma lei praxeológica. Quando a oferta aumenta, é preciso que aqueles que já compravam ou resolvam comprar mais, mas eles já compravam o suficiente pelo preço que estava. Eles não compravam porque o preço era
abaixo do que eles esperavam. Eles compravam aquilo. E tinha gente que não se interessava em comprar. Quando a oferta aumenta, eles precisam vender essa quantidade a mais. Então, eles precisam fazer com que os compradores que já compravam aquela quantidade aqui abaixo dessa nova oferta comprem mais. Isso só pode ser obtido com o quê? Um preço menor que atrai a pessoa a comprar mais. E fazer com que, com um preço menor, pessoas que não estariam dispostas a comprar passem a ficar interessadas em comprar por este novo preço. É possível representar graficamente essa interação por meio de duas curvas que todo mundo já viu, né? A da oferta e da procura. Então vamos lá. Procura e oferta. Você coloca lá, procura as ordenadas e oferta nas abscissas. Se você põe o ponto, aumenta, perdão, preço e quantidade. Falei besteira. Você coloca quantidade de bens e preço dos bens, né? Quantidade de bens nas ordenadas e preço dos bens nas abscissas, você monta uma curva de quê? Saindo do preço zero, da quantidade zero, você vai ter, se tiver quantidade zero, o preço máximo. Aquilo é um bem, não existe. Então, ela vai do preço máximo na menor quantidade, caindo essa curva até um preço mínimo na maior quantidade. A curva de preço, a curva isso é a curva de oferta, certo? Então, a curva de oferta, ela vai ser mais ofertada no preço mais alto e vai caindo a oferta no preço mais baixo, tá certo? A mesma coisa, a demanda. A demanda, ela é menor no preço mais baixo e aumenta no preço mais alto. Então, essa curva de oferta e demanda, ela se encontra em um determinado ponto. E é isso que ele está dizendo, cuja interseção indica o preço. Também é preciso compreender que essas representações gráficas ou matemáticas não alteram a essência da nossa interpretação e não acrescentam nada à nossa percepção. Então não é essa curvinha, essa brincadeira aqui. Não. É importante lembrar que não temos qualquer conhecimento ou experiência que nos revele a forma dessas curvas. Eu brinquei. Quando a gente fala curva na matemática, uma reta é uma curva, tá certo? A curva é o desenho da forma geométrica desse retrato da imagem da função com os dados da função. Horas. Então, nós não sabemos se é uma reta, se são duas retas, se são curvas exponenciais, logaritmas, como são, né? O que realmente sabemos sempre são os preços de mercado. É isso que sabemos. Isto é, apenas um ponto que interpretamos como a interseção de duas curvas hipotéticas, e não as curvas em si. Desenhar tais curvas pode ser um modo prático para explicar os problemas para os estudantes. Para as verdadeiras tarefas de nós, economistas, praxeólogos, catalácticos, trata-se de mero acessório. E com isso, a gente encerra aqui o problema da valoração, avaliação, suas distinções, né? De forma efetiva. Nos vemos na próxima aula.